Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Cria, no nosso espaço para discutir saúde mental, carreira e a nossa vida em movimento. Hoje nós vamos falar sobre um estudo inédito do Qualibest que traçou um retrato da saúde mental dos brasileiros conectados em 2025. Fábia, que prazer ter você aqui no Papo Cria. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Prazer é meu falar sobre esse estudo que foi tão discutido e tão querido pela gente do Qualibest. E muito importante, porque traz um retrato muito bacana da nossa realidade em saúde mental, né? Muito bacana mesmo. Fábia, você tem uma carreira de décadas em pesquisa de mercado e agora você está à frente de alguns estudos que impactam as empresas, mas também trazem reflexões importantes para a sociedade como um todo, né? Então, antes da gente entrar um pouquinho nos resultados, eu queria que você contasse, dividisse com a gente como que surgiu a ideia de realizar esse estudo sobre saúde mental, o que motivou a Qualibest a se debruçar sobre esse tema que eu particularmente acho super relevante. Bom, o Qualibest é uma empresa que estimula muito que a equipe pense sobre os assuntos que estão em pauta. Então, nós temos muita liberdade de criar esses cases que são exclusivos nossos, em cima de temas que é aquela dúvida que fica de uma pesquisa que a gente fez no cliente, ou aquele tema que está sendo muito comentado. Então, é assim que saem os nossos cases. Nos últimos anos, nós fizemos diversos estudos mais voltados a percepções maiores sobre temas sociais. Então, nós fizemos estudos sobre diversidade e inclusão, e nesse estudo a gente abordou também se a pessoa já tinha se sentido em alguma vez sofrido algum tipo de preconceito, ou se ela se sentia discriminada por alguma questão, foi muito interessante. Durante a pandemia, nós fizemos várias ondas de estudos para entender um pouco o sentimento das pessoas em relação àquilo que estava acontecendo, né? O que trazia? E a gente viu um desenho muito interessante de como os sentimentos foram mudando no decorrer do tempo, né? Começando pelo medo, um medo mais geral, do desconhecido, até chegar... de fato, num medo de perder trabalho, né, como ficaria a sociedade depois. A gente fez um estudo junto com um parceiro nosso sobre felicidade, sobre otimismo em relação ao futuro. Então, são temas que a gente traz como equipe, né? Se conversa muito, se discute muito resultados de pesquisas que foram feitos para clientes nossos, e é dessa que saiu, então. Como é que está a saúde mental, né? E qual é o impacto que as pessoas percebem disso no dia a dia. E a saúde mental é um tema que vem estado, né, em atenção já há alguns anos. Eu acho que isso ficou mais ainda sendo alvo de cuidado depois da pandemia, porque muitas mudanças aconteceram, né? E eu estava ali olhando o estudo de vocês e eu vi que o levantamento mostrou que 75% dos brasileiros avaliaram sua saúde mental como boa ou muito boa, o que no primeiro momento é surpreendente, né? Porque é contraditório com aquela percepção que nós temos. Mas quando a gente continua olhando o estudo, a gente percebe que ao mesmo tempo que essa quantia toda entende como tendo uma saúde mental boa ou muito boa, 73% apresentam sintomas como insônia, cansaço, irritabilidade nos últimos 2 anos. Como é que você enxerga esse aparente paradoxo entre a percepção positiva sobre a saúde mental e essa presença tão forte dos sintomas emocionais? Olha, é uma tendência que a gente tem visto em pesquisa, né? O brasileiro é muito otimista, né? Ele tende a avaliar muito bem as coisas, é diferente, assim, são os parâmetros globais de resultados de pesquisa, de avaliações. O Brasil, ele sai um pouco da curva, né? Tudo é um pouco melhor, mais otimista. Mas, olhando todos esses estudos que a gente fez, nós não estranhamos esse resultado, porque é muito difícil que o brasileiro diga, olha, eu não estou feliz, eu não estou bem de saúde.
tanto mentalmente como fisicamente. Então, a primeira avaliação, que é como se a gente falasse uma avaliação geral, ela é muito positiva. Diferente quando a gente pergunta, e o outro? Né? Como é que está o outro? Como é que estão as pessoas que estão olhando para o seu, com as quais você relaciona? E a pesquisa tem diferentes momentos onde a gente olha, eu estou assim, mas o outro está bem pior do que eu, né? Então, é um fenômeno de pesquisa mesmo, e é normal também que quando a gente vai racionalizando os assuntos, né, então a gente começa de um tema mais aberto e vai racionalizando, ele fala, opa, isso eu já tive, isso eu também já tive, né? Teve um estudo que a gente fez, que são muitas histórias, né, nessas décadas de pesquisa sobre alimentação saudável, já faz uns 7 anos, dentro do Qualibest, e a gente convidou 12 pessoas que se declararam como tendo uma alimentação saudável a fazer um diário com a gente, qualitativo. Então, ela contava como tinha sido dela, nós dávamos uma série de tarefas. A gente brincava que no final quase que a gente sentiu uma responsabilidade social de fazer terapia com essas pessoas, tá, Ana? Elas perceberam que existe uma coisa muito... aquilo que você sente de forma geral, mas o que acontece do seu dia a dia. Essa questão da percepção, nessa correria toda, ela fica um pouco prejudicada. A vantagem da pesquisa online é que a pessoa está lá, ela e o computador, ela e o questionário dela, ela e o smartphone dela respondendo a pesquisa. Imagina se a gente estivesse entrevistando essas pessoas. Provavelmente elas teriam muito mais dificuldade de se abrir sobre questões que a gente viu são muito delicadas. Sim, é verdade. E eu fico pensando, é aquela coisa, né, Fábio, quando você pergunta, e aí, como você está, tudo bem? A resposta automática, tudo bem. Como está a sua saúde mental, tá boa? Sim, tá boa, né? E que também vem frente a esse estigma que a gente tem. É muito difícil uma pessoa, ainda hoje, apesar do tanto que se tem falado, do tanto que se tem mostrado, discutido sobre saúde mental, as pessoas de fato admitirem de que, olha, preciso de ajuda, estou vulnerável em algumas questões. Isso muitas vezes ainda é lido como fraqueza, né? Sim. E como você disse, quando você vai entrando nos detalhes, aí vai ficando mais fácil reconhecer. Né? Então, eu achei muito bacana essa discrepância, porque, na verdade, mostra uma realidade que a gente vive, né? Sim. E aí eu estava olhando um outro dado que me chamou a atenção, que 34% dos entrevistados já receberam um diagnóstico, né, de uma doença mental, sendo a ansiedade, a maior parte, 80%, e a depressão, 43%. Eles são os mais comuns. Esse é um dado bem urgente, a gente tem visto realmente o número de diagnóstico crescendo muito, o sofrimento emocional crescendo muito. E dentro da pesquisa, vocês conseguiram identificar algum caminho ou alguns caminhos que levaram a esse achado? A gente, isso trazendo também os dados que a gente viu, né, durante a pandemia, eles são bem constantes. Quando a gente fala sobre felicidade, quando a gente fala sobre saúde mental, quando a gente fala de sonhos, né, que são as questões de problemas financeiros, né? Mas eu sempre digo que os problemas financeiros, eles são a pontinha do iceberg, né, Ana? Ele tem uma outra série de temas que acabam se misturando bastante, né? E as questões familiares, elas também são muito importantes. Então, perdas, elas trazem gatilhos muito fortes, problemas de relacionamento com a família. Aí a gente vai até questões de trabalho, de bullying, quer dizer, os gatilhos são muito particulares, né? No topo da hierarquia aparecem as questões financeiras. Mas tem uma série de outras coisas que fazem um impacto muito grande daquele miudinho da vida das pessoas, né? Sim, do dia a dia mesmo, né? E você falou do estudo da felicidade, né? E a gente viu que, falando de felicidade, 68% dos entrevistados se declararam felizes com o emprego atual. Mas, ao mesmo tempo, 85% acredita que o mercado de trabalho contribui para o adoecimento emocional, né? Com relação a isso, quais fatores apareceram como sendo os principais gatilhos, Fábia, no ambiente corporativo? Eu acho que tem várias coisas. A pesquisa, ela tenta se aprofundar muito nisso, mas de uma forma muito geral. E eu entendo, né? A gente já fez vários estudos para clientes nossos sobre clima organizacional ou
questões que envolvem, né, a saúde dos colaboradores. E o que a gente vê? É claro que os gatilhos, a questão dos problemas financeiros são muito relatados, né? Mas como é que isso entra quando a gente começa a falar de trabalho? Aí aparecem outras questões que se misturam muito com isso. Então aparece, olha, eu não sou reconhecido, eu não tenho uma perspectiva de crescimento profissional, tem coisas do tipo, olha, a minha liderança está despreparada, eu não me sinto num ambiente seguro para dar as minhas opiniões, a empresa não tem transparência. Então, você vê que as coisas se misturam muito, né? Não, é claro que as questões financeiras pesam muito, a questão de reconhecimento financeiro tem, mas eu acho que esse combo, ele se compõe de muitos braços, o que é muito importante a gente olhar. E até esse estudo ele surgiu porque a gente discute muito, né? A gente agora está trabalhando trazendo muita gente nova para dentro do Qualibest, e como as relações com o trabalho mudaram demais, né? Demais. Eu venho de uma geração, da geração X, onde o trabalho era o fim, praticamente, né? Se vivia para o trabalho, uma geração bastante resiliente. E hoje a gente vê um grupo, os millennials e os geração X, muito questionadores. Então, como é que a gente trabalha com esses questionamentos, que são genuínos, né? Que questionam muito essa questão da liderança vertical, do propósito, do porquê que eu estou fazendo isso, por que eu estou lá. Então, eu acho que é o momento de se discutir com muita transparência essa questão da cultura organizacional e como é que a gente traz essas questões. Tem gente adoecendo e dizendo que está adoecendo, ou não falando, eu não vou adoecer com essa dinâmica de trabalho, e tem gente que está adoecendo sem perceber que está adoecendo ou escondendo isso de alguma forma, né, Ana Paula? Então, acho importantíssimo que a gente, de fato, mergulhe nesse resultado, porque é transversal entre as gerações. É que algumas deixam mais evidentes, né? Sim, e é interessante isso que você colocou, né? Essa esse estado multifatorial, essa influência multifatorial mesmo que a gente tem em cima desse fenômeno de adoecimento do trabalho, né? E você citou anteriormente, citou agora de novo, que ainda fica em cima a questão dos problemas financeiros como um impacto muito forte na saúde mental. E a gente vem percebendo que muitas pessoas relatam que não fazem terapia, não buscam ajuda, inclusive porque não conseguem pagar, né? Aí, quando a gente pensa numa empresa que trabalha para que o colaborador tenha um benefício em termos de saúde mental, tenha um cuidado não só na cultura, mas também no tratamento, você imagina que isso também vai impactar a produtividade do profissional? Eu acredito que sim, né? Situações de estresse impactam diretamente, né? A gente fez um estudo ano passado para uma empresa e uma das perguntas era, ok, né? Foi pequeno o índice de pessoas que disseram que estava totalmente relacionado para a empresa. É muito engraçado isso, que é outro dado. Eles diziam muito, sim, impacta o meu ambiente de trabalho, as questões que eu tenho no meu trabalho, impactam na sua saúde mental, na saúde mental dos colaboradores? Eles falavam sim impactam. Assim, a maioria dizia que de alguma forma havia um impacto. Acho que menos de um terço dizia que não tinha. Quando a gente perguntava, e na sua? Para pessoas que estavam relatando situações de estresse, aí isso já não aparecia. Então, eu acho que tem se discutido muito a segurança, essa questão da segurança emocional no ambiente de trabalho, né? Eu acho que sem esse lado, não adianta a empresa oferecer esses benefícios, se a pessoa não se sentir segura para se expor, né? Para relatar essas questões que ele está vivendo. Sim, e aí se a gente for pensar nessa necessidade de uma segurança emocional para que a pessoa
se perceba e se exponha, né? Isso fica como base para que a empresa possa, de fato, oferecer qualquer benefício que contribua com a saúde mental no trabalho, né? E aí a gente vai pensando, então, por exemplo, o apoio psicológico, a remuneração justa, a capacitação, a pessoa poder se sentir reconhecida, vislumbrar uma carreira, tudo isso vai formando como se fosse uma casca, né, de proteção para a saúde mental. E na sua experiência, na sua avaliação, como que você imagina que as empresas podem usar esses insights de forma prática e sair do discurso? Porque a gente vê muita empresa no discurso de cuidar da saúde mental, mas furar essa bolha do discurso e, de fato, ter uma atuação prática no bem-estar do colaborador. Bom, primeira coisa é a transparência, né, nas relações, né, e dar essa segurança para as pessoas poderem verbalizar aquilo que elas sentem. É muito curioso na pesquisa, e eu queria dar um destaque para esse dado, em que as mulheres têm muito mais facilidade para falar sobre as questões emocionais do que os homens. Então, se você, em qualquer pesquisa que a gente vai falar de dados pessoais, por conta de LGPD e até por respeito aos nossos respondentes, a gente sempre deixa, se você não se sente confortável, você pode dizer que você não quer responder. E os maiores índices estão entre os homens. As mulheres pouco falam sobre isso, e os homens falam mais, né? Então, como é que fica isso, nessa pressão social, né? Por um lado, as mulheres que estão claramente mais sobrecarregadas e os homens que se sentem mais intimidados para falar sobre questões emocionais. Então, eu acho que ter um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis e não se sintam ameaçadas para expor aquilo, né, que ela está sentindo, é muito importante. Eu acho que a segurança é fundamental. Mas a gente também vê que cada empresa, cada setor, as demandas são muito diferentes, né? No setor de serviços, no setor na indústria, no comércio, quais são as pressões? Uma equipe de comercial, outra equipe de chão de fábrica, como é que elas sentem essas pressões? E aí, assim, dar espaço para a pesquisa é muito importante, porque ela dá um norte, essa pesquisa, para a gente do que está acontecendo. Sim. Mas os problemas são muito específicos de empresa a empresa, né? A gente já teve experiências de fazer estudos de empresas que tinham entrado com investidores, aberto ações na bolsa ou mudado a estrutura organizacional. Isso gera um medo muito grande. Então, a questão da segurança acaba ficando. Talvez esse seja um tema para se colocar. Então, eu acho que é isso. Dar essa segurança e não assumir uma receita de bolo. Eu acho que cada um tem essa coisa. Uma outra experiência que a gente tem que é muito comum quando a gente faz estudos de imagem de marcas para diferentes stakeholders, e a gente pergunta, como é que é a sua empresa? A imagem de marca, ela é muito positiva. Não, a empresa é uma empresa bacana, é uma empresa inovadora, é uma empresa que entrega produtos de qualidade. Aí a gente, quando chega numa pergunta de um NPS, de indicação, se você indicaria a empresa para uma pessoa, para um amigo seu, para um familiar seu trabalhar, não é incomum a gente ver índices relativamente altos de não indicaria. E aí você pergunta por quê? Então, porque o clima não é muito bom, porque aqui as pessoas não são reconhecidas. Então, a gente volta para as mesmas questões, né? Assim, que não existe mais essa questão de não ter uma ação real, entendeu? Né? As ações têm que ser reais, porque de alguma forma elas vão aparecer. A gente vive num mundo que as pessoas estão muito informadas, elas estão muito suscetíveis à informação. Ainda que no processo de digerir isso, né? Eu acho que não tá difícil de esconder. Acaba aparecendo em alguma camada isso tudo, né, Fábio? Agora, eu penso que isso é muito importante. A gente está vivendo aí um momento de conscientização por parte das empresas, por parte dos trabalhadores, para que possa ir se compondo uma situação melhor em termos de condições e ambiente de trabalho, né? E a gente tem visto, assim, várias empresas, conversado com empresas de vários segmentos, e um dos pontos importantes que a gente vê com relação à segurança emocional é o quanto, muitas vezes, os trabalhadores têm receio, às vezes, até do próprio RH da empresa. E quando eles trazem alguém
de fora, uma empresa terceira, para poder cuidar disso, os colaboradores se sentem muito mais seguros e muito mais confortáveis, né? Então, esse é um ponto que a gente tem visto bastante. Quando eles estão fora da empresa, a gente tem visto esse fenômeno também, quando a gente faz pesquisas com essa pegada um pouco mais clima organizacional. Sim, e uma outra discussão que a gente tem vivido bastante, eu não sei como que vocês percebem isso na pesquisa, é que as empresas elas ficam muito preocupadas em o que é da empresa e o que não é. E eu entendo que o colaborador está na empresa e a saúde dele como um todo não é responsabilidade, mas é do interesse da empresa, né? E aí, quando eu vejo, por exemplo, na pesquisa de vocês, que 33% dos entrevistados dizem conviver com pessoas com doenças emocionais e muitos têm dificuldade em saber como ajudar ou em manter paciência. Isso também impacta a vida emocional da pessoa que convive. Nós temos, uma das nossas unidades, ela é especializada no tratamento de autismo. E a gente vê ali, no dia a dia, né, o sofrimento, o impacto emocional e na saúde mental dos cuidadores, das mães, dos pais e dos familiares que estão ali em torno do cuidado com esse paciente. Como é que você interpreta esses resultados da pesquisa e que mensagem que você imagina que ele traz para a importância do acolhimento dessas pessoas? Eu acho que tem dois fatores aqui muito importantes, né? O primeiro é que as pessoas dizem que a principal dificuldade de conviver com essa pessoa, que eles estão percebendo que está com uma questão de emocional, então é a falta de reconhecimento. A própria pessoa não reconhece que está vivendo um momento como aquele. Então, vamos imaginar a tensão que isso traz para um cidadão comum, né? Que está ali no seu dia a dia, com todas essas demandas do dia a dia, convivendo com uma situação que ele vê claramente que precisa de apoio, mas essa pessoa não reconhece. Então, eu acho que isso tudo vem, né? A gente vê, até agora, falando, que me fugiu o nome, dessa geração que passa a cuidar dos pais, trazer os pais para dentro de casa, ter que adequar os seus lares para receber esses idosos com o envelhecimento natural da população. Então, tudo isso traz. Agora, essa coisa do reconhecimento ela é muito forte, Ana Paula, porque assim, a conta para a gente chega a ser simples, né? Porque se eles falam que eles estão 33% convivendo com alguém com problemas emocionais, mas a gente tem somente menos de 10% dizendo que nesse momento está passando por algum tratamento terapêutico ou medicamentoso, aí você já tem uma resposta enorme para isso. A conta não fecha, né, Fábio? Não fecha, né? E aí tem essa questão que você já abordou também. É claro que a falta de reconhecimento ela é muito forte, mas a questão do acesso é importantíssima também. Como é que essas pessoas conseguem ter acesso a isso, né? Eu já ouvi na minha vida, nas minhas experiências, de olha, eu não faço terapia porque eu tenho que pagar coparticipação. E eu não vou muito ao médico, eu não faço muito exame porque hoje os planos de saúde mudaram bastante. E aí, quando você vai para o serviço público de saúde, a gente, né, são outras questões. Então, acho que tem tudo isso ali, que a pessoa, no final, fica uma tensão muito grande para quem está convivendo com aquilo e não consegue dar um direcionamento, né? Sim, fica mesmo. Fica muito difícil, né? Agora, ao mesmo tempo, o estudo vai apontando algumas estratégias, né, de bem-estar e de melhora de saúde mental, como ouvir música, estar com a família, praticar atividade física. Como é que você vê que esse autocuidado ele está se conectando com esses movimentos mais coletivos? Como o que as empresas e as políticas públicas podem oferecer nesse sentido? Eu acho que a primeira coisa que a gente traz aqui é a questão desse autocuidado, né? As pessoas sonham muito alto, né? Elas falam, eu quero fazer, a gente faz estudos para saber como é que as pessoas estão poupando dinheiro, quais são os objetivos dela para aquele ano. Elas falam, eu quero viajar, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero, assim, mas no final, o bem-estar acaba muito ligado a atividades muito simples do dia a dia. Né? Então as pessoas falam, assistir uma série em casa, não é ir no cinema. Escutar uma música, não é em um show. Quer dizer, elas estão se adaptando
atividades que dão conforto pessoal, que não tem muito desembolso, que não tem muita demanda para fazer fora, né? A gente fez um estudo sobre perspectivas no futuro, na virada de 2023 para 2024, né? E aí as pessoas falam muito, né? Mas quando a gente faz a matemática da coisa, a gente vê que mais de 55% diz que o seu plano para aquele ano é estreitar relacionamentos familiares, é trabalhar essa conexão com a família. A gente, depois, 50% fala, meu plano para esse ano é cuidar da saúde. E aí, educação, 36%. E o lazer, ele vai a 44%. Então, pensa um pouco, né? As pessoas acabam se apegando a essas coisas simples, mas a questão da família é muito importante, né? A questão da saúde, ele não está relatando que ele está com problema de saúde, mas ele quer cuidar mais da sua saúde de diferentes formas. Então, isso é muito importante. Aí a outra questão é as redes familiares, né? Que a gente já fala hoje de família estendida, porque muitas vezes você tem amigos que já fazem parte da sua família, que você já considera como família. E também em diferentes estudos aparece isso, como a família é o que dá o suporte ali para aquela pessoa aguentar tudo isso, né? Quando a gente fala da questão do Sistema Único de Saúde, né? A gente vê que ainda, né, com todas as melhorias que têm acontecido, nem sempre é fácil você conseguir uma consulta com um especialista, por exemplo. Os tempos demoram. Agora, se você tem uma doença física, se você tem uma dor que é latente, se você tem um problema, a pessoa ela vai aguentar esse tempo para esperar, ela vai fazer o esforço, mas as questões emocionais são muito mais sutis. Então, se o acesso não for muito fácil, a chance de ele fugir ali pela tangente, né, Ana Paula? Você mais do que ninguém deve saber disso. Muito grande, né, Fábia? Então, assim, como é que a gente facilita isso, né? Como é que a gente facilita de que ele não desista na primeira dificuldade que ele tiver? Porque o processo terapêutico e de tratamento já é muito difícil, né? Sim, e isso é preocupante, né? Porque a gente vê aumentando aí o número de diagnósticos, o índice de suicídio. Então, uma coisa que é uma dor sutil, que a pessoa às vezes não percebe, isso vai crescendo, crescendo, crescendo. Muitas vezes quem está do lado também não consegue perceber. E é o que você falou, se o acesso não tiver muito fácil e muito direcionado, a gente perde a pessoa mesmo. E isso é muito triste, muito triste. Fábio, a gente está chegando no final, né? Eu queria te agradecer por compartilhar esses dados. Eu achei a pesquisa fantástica e eu acho que, como você falou, a pesquisa ela é fundamental para iluminar o cenário, né? E dar um sentido de direção, tanto na vida pessoal como no ambiente social, profissional, empresarial, enfim. A gente consegue enxergar as coisas de uma forma mais ampla e depois particularizar, né? Então, muito obrigada por ter topado aqui, bater esse papo com a gente. Foi muito bom, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. E boa sorte para todos nós, né? Que cuidemos cada vez mais da nossa saúde mental, que é tão importante. Amém! Esse é o nosso objetivo. E aí, aproveitando o que a Fábia falou, você que está nos acompanhando, né? Então, se lembre, vamos cuidar da saúde mental, reconhecer que precisa de ajuda e pedir ajuda não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é um sinal de coragem e de autocuidado. E o primeiro passo para cuidar do que está em volta é cuidar da gente mesmo, né? Então, para saber mais sobre os nossos serviços, acesse o nosso site pelo www.cliapsicologia.com.br. Nós temos sedes em Santo André, Piracicaba e Campinas, e você também pode nos encontrar nas redes sociais como Clia Psicologia, Saúde e Educação. Entre em contato conosco e até a próxima.